papel da revenda é informar no ato da venda do defensivo agrícola o local onde o produtor rural vai devolver as suas embalagens vazias. São 11 centrais, que aí são da alçada dos fabricantes, e 51 postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Embora seja um quantitativo expressivo, como o estado de Minas Gerais tem dimensões quase continentais, obviamente, quanto melhor o quantitativo aí de centrais e postos, mais vai viabilizar a vida do produtor rural para devolver essas embalagens. O descarte de embalagens de agrotóxicos é um desafio para o setor rural no Brasil. Entretanto, está organizado de uma forma que toda a cadeia esteja envolvida, desde o produtor, passando pela indústria até o revendedor. Hoje no AgroRevenda você vai ver qual é o papel da Casa Agropecuária neste processo e como os órgãos oficiais atuam para garantir um descarte seguro para embalagens de agrotóxicos. Visitamos o Instituto Mineiro de Agropecuária em Minas Gerais. O IMA é responsável pela fiscalização de mais de 1.000 revendas. Os fiscais mineiros vistoriam as lojas pelo menos 3 vezes ao ano para verificar se tudo está correndo conforme a lei. Felizmente, nós temos uma capilaridade bem expressiva. Então, Minas Gerais, sem ser corporativista, apesar de sermos apenas o 6º estado em consumo, somos o que mais desempenhamos ações de fiscalização tanto no comércio quanto no uso de agrotóxicos e as tão ou até mais importantes, que são as ações de educação sanitária. Os fiscais mineiros não entram no mérito sobre o uso ou não de agrotóxicos. Eles atuam apenas no cumprimento das leis existentes. Nós adotamos uma postura totalmente laica e isenta de conflitos de interesse. Então, como nós estamos imbuídos nessa fiscalização do comércio, uso, transporte, armazenamento, nós não apregoamos o uso de agrotóxicos e nem o desestimulamos. O que nós fazemos é, caso o produtor rural opte por um modelo de exploração agrícola que usufrua de agrotóxicos, que o faça da forma mais racional possível. E dentro dessa racionalidade, um dos pontos preponderantes para fechar esse ciclo é justamente essa destinação final adequada das embalagens vazias. Então, o que é feito? A lei federal ela foi extraordinária nesse aspecto de conseguir elencar competências para todos os atores envolvidos. Os fabricantes têm um papel muito importante no processo de controle de embalagens vazias. A eles, cabe promover o recolhimento nas centrais e uma destinação adequada, através da reciclagem. Já as lojas, ao venderem o produto, precisam indicar o local de devolução na nota fiscal. E não é só isso. Como fazem o primeiro contato com o produtor, precisam ajudar na orientação e conscientização. Existem competências para os fabricantes, onde tem que se associar atualmente eles são articulados por meio do INPEV, onde gerenciam todas as centrais de embalagens vazias. E aí os estabelecimentos comerciais, os canais de distribuição, são figuras-chave nesse processo. Porque como eles têm uma espacialidade, o quantitativo deles é mais expressivo, então atualmente em Minas são 1.057 revendas de agrotóxicos. Então, das competências deles. Primeiro, é condição sine qua non para o registro eles estarem filiados a uma central ou posto de recebimento de embalagem vazia. Já nem conseguem um registro se não estiverem. E além disso, eles têm que ter uma série de trâmites para conseguir esse registro. Além de passar pelo crivo do IMA, no laudo de vistoria, parejamento, iluminação, piso impermeável, também passa pelo crivo de outras instâncias. O Instituto Mineiro de Agropecuária atua também estimulando as lojas a serem orientadoras do produtor rural. Para a gente, apesar de sermos um órgão também de fiscalização, é muito mais prazeroso, e eu considero, embora seja mais moroso, mais efetivo, agir nesses processos de educação e conscientização, também junto aos canais de distribuição. Então, para a gente é muito mais prazeroso agir dessa forma e tê-los como parceiros também junto ao produtor rural, que é o elo mais fraco aí dessa cadeia, do que lançar mão meramente dos processos de comando e controle. O papel da AgroRevenda é importante também porque precisa proporcionar um local para que o produtor rural entregue as embalagens tríplice lavadas. São as casas agropecuárias que têm a capilaridade necessária para estar mais perto do agricultor.
O papel da revenda é informar no ato da venda do defensivo agrícola o local onde o produtor rural vai devolver as suas embalagens vazias. Toda revenda, para se instituir, ela precisa se associar a um grupo, né, que é a associação que gerencia o local de recebimento de embalagens vazias, onde ele vai destinar as embalagens vazias que o produtor vai comprar dele. É legal, né, é uma exigência legal que ele também receba essas embalagens do produtor, mas para isso ele tem que se adequar, ele tem que ter o local para destinar essas embalagens vazias. E aí ele vai fidelizar o cliente dele, né, e trazer as embalagens depois para devolução. O IMA vai exigir dele uma documentação de que ele é associado a um grupo, né, que gerencia um local de devolução de embalagens. Então, ele vai procurar esse grupo, que o próprio IMA já indica na sua região, como é o caso da nossa associação aqui. Ele vem, credencia-se, leva um documento para o IMA, como ele já está credenciado, e pronto para abrir a sua revenda. Para que a loja cumpra seu papel, precisa se associar e montar locais para essa logística. O ponto mais próximo do produtor é o posto de recebimento, e depois vem as centrais. Para ter uma melhor noção espacial aí, são 11 centrais, que aí são da alçada dos fabricantes, e 51 postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Embora seja um quantitativo expressivo, como o estado de Minas Gerais tem dimensões quase continentais, obviamente quanto melhor o quantitativo aí de centrais e postos, mais vai viabilizar a vida do produtor rural para devolver essas embalagens. Solange é gerente da central de recebimento localizada na cidade mineira de São Joaquim de Bicas. Nós recebemos aqui embalagens de toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Bem, cliente de todas as revendas a gente recebe aqui. Geralmente são os que são associados que entregam aqui, porque é a revenda que vai indicar para o cliente onde ele vai devolver a sua embalagem vazia. Então, ele vai saber do nosso endereço através do associado. O posto de recebimento de embalagens vazias, ele também tem a sua associação e os seus associados, que vão devolver as embalagens lá no posto, conforme as regras, conforme a lei. A responsabilidade de trazer as embalagens do posto para a central é do INPEV. Ele tem um sistema de logística para isso. O INPEV é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, uma entidade sem fins lucrativos mantida pelas indústrias de defensivos e que é responsável pela destinação final das embalagens. Na central de recebimento existe todo um cuidado para verificar se as embalagens foram lavadas adequadamente e logo após são separadas por tipo, tampa, rótulo, plásticos de diferentes qualidades. No ato do recebimento da embalagem, o funcionário confere se ela foi tríplice lavada, né, e se ela foi perfurada adequadamente. E aí, se essa embalagem não tiver sido lavada adequadamente, nós vamos colocar uma observação no recibo do produtor, onde o IMA poderá identificar na sua propriedade se ele está fazendo o processo adequado ou não. O material que chega aqui adequado, com a tríplice lavagem, ele vai para reciclagem. O material que chegar sujo, né, sem ser lavado, e o material que não é lavável, que são o caso das embalagens flexíveis, vai para incineração. O produtor rural tem 1 ano para devolver a embalagem nos postos ou na revenda, caso ela tenha um local para esse recebimento. A Solange explica como é o trâmite. O produtor, ele vem com a nota fiscal que ele comprou o produto na revenda, porque também ele tem 1 ano, né, de prazo dessa compra para poder devolver. E aí, esses dados da nota fiscal eu uso para o preenchimento do seu recibo. Se ele entrega na própria loja, pode haver as duas coisas. Ele pode receber o recibo direto da loja, né, e no caso a loja traz aqui e eu emito o recibo para a loja, ou a loja pode também guardar as notas fiscais daquele produtor. Quando chega aqui eu emito o recibo para o produtor. A gente viu nesse Agro Revenda que a devolução de embalagens vazias de agrotóxicos é um processo que envolve todos os atores na cadeia.
o produtor, a agrorrevenda e também a indústria. E o poder público, através da fiscalização, também vem fazendo um trabalho bastante intenso. Portanto, para evitar problemas, notificações e até um mau serviço ao seu cliente, faça o procedimento adequado e tenha sempre um local para receber essas embalagens vazias do produtor que você atende. No próximo AgroRevenda, você vai ver como a entrada de novos players no mercado de máquinas e tratores agrícolas está mexendo com a estrutura de revendas e concessionárias pelo país. Não perca, é na próxima terça-feira. Eu espero por você.